Olá, pessoal. Eu sou a professora Carla Fiais, da disciplina Clínica Psicológica Base Psicanalítica do Unifasb. Então, hoje o tema da nossa aula, que coincide com o término do nosso semestre, é o término do tratamento analítico. Então, o que a gente vai discutir hoje? Finalizando, fechando esse ciclo que a gente estudou de clínica, clínica psicanalítica. Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre quais são os critérios para a gente pensar no fim da terapêutica, quando finalizar de fato a terapia, quando é que o paciente terminou, ou a terapia está de fato finalizada. Outra questão importante, quem é que decide pelo término? É o terapeuta, é o paciente, são ambos, E durante esse período, após a decisão de que a terapia deve ser finalizada, quais são os sentimentos que costumam despertar nessa etapa final, tanto para o terapeuta quanto para o paciente? Outra questão importante é quando é que vai acontecer de fato a última sessão, qual o tempo que deve durar uma terapia. Então, são algumas questões importantes. Então, a gente já começa falando assim que a questão do tempo da terapia vai variar muito, a depender do paciente, a depender do analista, depende muito da gente pensar assim, da motivação que levou esse paciente para a terapia, pensar na estrutura desse paciente, um paciente mais regredido, então a gente pode demorar um pouco mais em terapia, um paciente que não tem uma motivação muito clara para a terapia vai ser mais curta. Então, assim, em média, você pode ter, uma terapia bem rápida, bem breve, quanto você pode ter terapia que dure 4 até 8 anos e algumas até mais tempo, Tudo depende muito de como está funcionando esse processo, de quais são as questões que o paciente traz, quais foram as demandas iniciais, se elas estão renovando, se a terapia está andando, se ela continua sendo produtiva, assim, se o paciente continua trazendo questões, continua resolvendo. Então, isso vai variar muito de pessoa para pessoa e também do analista e das coisas que acontecem também ao longo da vida, que nem sempre a gente pode controlar, tá? Então, para começar, a gente vai fazer uma distinção entre os termos, o Zimmermann, traz lá no texto que eu passei para vocês uma distinção entre os termos término e alta. E ele vai falar o seguinte, que existe uma discussão, uma aproximação muito grande, entre os termos cura, que ele já discutiu, que não é o que ele adota para falar, do processo que o paciente vivencia durante a terapia analítica, Então, ao invés de falar de cura analítica, por exemplo, que a gente viu na aula de crescimento mental, insight, ele prefere usar o termo crescimento mental. Outra questão, que de forma semelhante, ele prefere usar o termo término, do que alta, porque tanto o termo cura quanto alta estão muito ligados à medicina, Quando a gente fala de cura em medicina, é como se o paciente tivesse deixado de ter aqueles sintomas, não tem mais nenhum adoecimento, nenhum acometimento, então ele está livre daquilo ali, ele não precisa mais de acompanhamento, Ou um acompanhamento, às vezes, muito espaçado. Quando a gente fala de alta, geralmente também tem-se esse entendimento, de que o paciente está livre, que ele não precisa agora mais de acompanhamento. E em psicanálise, a gente não tem critérios tão precisos, tão objetivos quanto na medicina. Na medicina, às vezes, você faz um exame, no exame sai lá o laudo de que você não tem mais, que aquelas alterações não estão mais visíveis, que não existe mais aquilo que tinha antes ou que já recuperou completamente. Então, às vezes, o paciente faz só um acompanhamento mais a longo prazo para ver se permanece tudo ok. Já em psicanálise, é muito difícil você falar para um paciente que ele não tem mais nada a trabalhar, que está tudo bem, que ele agora é uma pessoa completamente integrada, que está funcionando super bem, que ele agora consegue resolver todas as situações, as condições da vida dele sem precisar mais de auxílio, A gente pode até observar que muitas questões foram superadas, às vezes as demandas iniciais foram supridas, mas é muito mais difícil fazer essa análise e daí a importância da gente ter um cuidado muito grande na terminologia que a gente usa para que o paciente não venha a entender de modo equivocado que ele não
pode, né, voltar mais à terapia, de que ele está completamente curado, de que tudo que ele faz, todas as decisões que ele toma estão acertadas porque ele fez terapia em algum momento da vida, né? Então, o significado de alta, ele pode ter um sentido muito rígido para o paciente. Tem um caso até que nesse texto que eu passei, que uma das pacientes, né, do Zimmermann, falou que estava vivenciando um momento muito difícil da vida dela, que foi por conta de uma separação, mas ela demorou até procurar ajuda, né, falar com ele, procurar auxílio, porque ela estava de alta, né? Ela tinha recebido alta já alguns anos antes, então ela achava que por ter tido alta ela não deveria mais de modo algum incomodar ele, porque ela já estava curada, né? Já estava com alta. Então, por isso que a gente precisa deixar muito claro para o paciente, até no final, na devolutiva, o que significa essa alta, né? Não significa que ele está perfeito, que ele está completo, assim como ninguém está, né, gente? Nenhum de nós, inclusive o próprio terapeuta. Então, mas deixar para ele claro que ali é um espaço em que já dá para ele poder seguir sozinho, né, com seus próprios passos, porque ele já adquiriu certas habilidades que antes ele ou ela não tinha. E agora pode seguir sua caminhada, mas caso seja necessário, que ele retorne ou ela retorne de acordo com as suas necessidades, né? Então, Freud diz, né, dizia que a psicanálise pode curar o sofrimento psíquico do paciente, mas nada pode fazer contra os fatos da miséria humana. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Que assim, você pode até ajudar o paciente a lidar com aquele sofrimento que ele vivencia, mas em determinados momentos as dificuldades, as vicissitudes da vida, elas são tão imensas, são tão fortes, que é necessário que aquela pessoa, né, precise de auxílio, né, um auxílio externo. E então, inclusive, né, se referindo a esse fato da necessidade de voltar às vezes para a terapia ou de buscar um auxílio profissional, né? Um tratamento psicanalítico bem sucedido pode reforçar as forças defensivas sadias do ego, né? E aqui a gente vai falar, né, lembrando que assim, os mecanismos de defesa do ego, eles existem, todos nós utilizamos. Alguns a gente considera como mais primitivos, porque eles, inclusive, às vezes não resolvem muito as situações, os problemas, né? Enquanto que existem outros que a gente pode chamar de uma força defensiva mais sadia, né? Então, assim, um dos objetivos do tratamento psicanalítico é justamente reforçar esses mecanismos mais sadios do ego. Mas isso não imuniza ninguém a passar por dissabores existenciais, né, com as suas respectivas angústias que são inevitáveis. Então, assim, você pode estar mais fortalecida, né? Mais fortalecido, pode estar mais compreendendo, né, como reagir diante de certas situações, mas isso não significa que a partir do término de uma terapia você nunca mais vai vivenciar nenhum problema existencial, que você nunca mais vai sentir uma angústia grande na sua vida, né? Muito pelo contrário, as questões existenciais elas continuam existindo, vindo, né? A gente pode falar, né, são questões de relacionamento, né, relacionamento amoroso, relacionamento com outras pessoas, questões de trabalho, de insatisfação com o trabalho, ou de problemas, às vezes, de perseguição que você pode vivenciar em algum momento da vida. Encontrar recursos para lidar com aquilo, mas às vezes há situações em que aquilo é extremo, que você tem muito mais dificuldade, né? A gente pensando aqui, quem nesse momento de pandemia, né, está se sentindo bem, saudável, que não está se sentindo um pouquinho mal em algum momento, né? Então, essa angústia que está todo mundo aí sentindo em alguma medida, uns mais do que outros, mas todos estamos sentindo, é inevitável, né? Faz parte dessa condição, desse momento que nós estamos vivendo histórico, né? Então, isso, por mais que a gente tenha, né, tenha feito uma análise longa, né, que tenha todo um preparo, né, isso não nos imuniza de vivenciar essas angústias intensas nesse momento. E, consequentemente, a necessidade de retorno à terapia, né, caso seja necessário. Às vezes a gente vai precisar, sim, voltar lá, né. Bom, e aí o que é que a gente vai encontrar, né? Quais são as possibilidades, né? Quais são as principais motivações que levam ao término, né, de uma análise, de uma terapia?
Então, a gente vai separar em 3 motivações principais, né? O término em si, né, que seria quando os objetivos finais eles foram suficientemente atingidos, né? Ou seja, o paciente agora já atingiu uma certa autonomia para reger sua vida com uma boa qualidade, né? Ele consegue, ele já fez aquilo que a gente chama de um processo de uma função psicanalítica da personalidade, em que ele é capaz de reorganizar, na verdade, de tomar, né, para si aquelas funções que ele aprendeu na terapia, né, com o terapeuta, de às vezes até se pensar assim, olha, se fosse ele respondendo meu terapeuta, o que é que ele me diria, né? A gente pensaria aqui junto. Então, fazer essa construção, né, de pensamento e conseguir responder às suas questões de forma mais autônoma, né? Mais independente, sem a necessidade daqueles suportes que antes ele precisava no início. Uma segunda possibilidade é quando há uma interrupção por razões diversas. Pode ser por conta do paciente ou do analista, né? Quando ele percebeu que resolve terminar, né, o tratamento quando ainda não tinha condições satisfatórias. Então, aqui a gente pode falar assim, paciente, por exemplo, eu trouxe até o exemplo em sessão de terapia, tem alguns episódios, não sei se vocês lembram daquela paciente Júlia, que, né, se diz apaixonada pelo Theo, e aí ela pede, né, chega um momento que ela pede para parar a terapia, né? Então, eles sabiam ambos, né, que a terapia não estava finalizada, porque tinham várias questões, inclusive transferenciais e contratransferenciais, mas ela não estava mais dando conta de permanecer com ele. Então, ela pede para terminar. Há um outro momento em que ele pede para terminar, né? Mas, assim, não seria o motivo ideal, né? Existem várias situações, às vezes o paciente, ele sabe que não tem satisfações, né? Que não está satisfatório, mas ele, por exemplo, pode dizer assim, eu estou me mudando, né? Vou me mudar de cidade, não vou poder dar continuidade à terapia. Esse aqui é o caso do Breno, que é um outro paciente, que ele falou que ia voltar, ele era um policial, tinha se afastado do trabalho, a gente até assistiu também um episódio aqui dele, e aí ele chega, depois de algumas sessões, ele fala que vai retornar ao trabalho, e aí por conta disso ele não vai mais continuar a terapia, né? Mas ele deixa em aberto a possibilidade de voltar no futuro, né? E uma terceira possibilidade seria a suspensão, né? Que é de comum acordo com o terapeuta. O paciente não pode, por algum motivo, não quer continuar a terapia, porque sabe que está relativamente bem, mesmo sabendo que não trabalhou tudo aquilo que ele precisava trabalhar, né? Então ele sabe assim, eu sei que ainda preciso trabalhar tal questão, mas eu quero dar um tempo, agora eu quero parar um pouquinho. Isso é muito comum em pacientes fóbicos, né? Que ficam fazendo como se fosse a terapia em pedaços, né? Em etapas, ele vai, faz um pedaço, trabalha uma questão, depois vai embora. Depois ele volta de novo para trabalhar uma questão que está incomodando muito, para, né? E vai embora de novo. Depois ele volta. Então, ele vai e volta. Então, a suspensão, ele sabe que não terminou, mas ele quer parar um pouquinho. O caso da interrupção é o caso que o paciente quer parar de fato, né? Vou parar, quem sabe lá no futuro eu volto, mas ele, mesmo sabendo que não está concluída, ele quer parar, né? Por alguma motivação. Então, a gente vai dizer que o tratamento psicanalítico termina, né, de fato, quando o próprio terapeuta, né, e junto com o paciente sentem, né, que já está na hora, que tem aquela sensação, né, de que chegou a hora, que já trabalhou a maior parte das questões. Então, a gente diz que quando ambos sentem, né, que está na hora, a gente pode estabelecer que chegou o momento, né, desse tratamento finalizar, né? Então, um dos fatores é quando o analisando faz uma boa introjeção da função psicanalítica do seu analista, aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? Ele agora já introjetou isso, aquela função que o psicanalista tinha, e ele agora está conseguindo fazer por si só. E ele está equipado para prosseguir a sua eterna função autoanalítica e dessa forma continuar fazendo renovadas mudanças psíquicas. A gente pode pensar também, né, que outro critério seria a gente pensar que esse paciente
já tem uma compreensão melhor, né, do seu próprio mapa psíquico, né? Ele sabe quais são as suas partes, né? Consegue integrar bem elas, consegue se reconhecer enquanto enquanto essas parcelas mesmo como sujeito, né? As partes que compõem o seu ego. Também quando o paciente ele chega, né, aquilo que a gente chama de posição depressiva, em que ele assume a responsabilidade pelas ações, pelas coisas que lhe acontecem, quando ele não deposita tudo no outro, né, na expectativa ou mesmo acusação de que tudo que lhe ocorre é por culpa, né, dos outros, das coisas que as pessoas fazem com ele. E ele assume o seu quinhão de responsabilidade. Então, são alguns fatores que fazem a gente pensar que aquele tratamento, ele fez um prosseguimento, ele está no momento de ser finalizado, né? Bion vai trazer também que um critério de resultado analítico exitoso não é o de o paciente vir a ficar igualzinho ou curado como analista, mas devia se tornar alguém que está se tornando alguém. Ou seja, quando você começa a reconhecer quem de fato você é, né, ou quais são as suas características, qual é o seu verdadeiro self, quando você consegue tirar aquelas máscaras, se descobrir e estar bem com você mesmo, né, quando você está funcionando bem, de fato. Então, você reconhece que você está se tornando alguém, aquela pessoa que você está satisfeito, né, consigo mesmo. Então, esse é um critério. Não ser igual a outra pessoa, não responder igualzinho ao terapeuta, mas responder de acordo com a sua perspectiva, né? Que é algo às vezes muito difícil no primeiro momento, né? Nem a gente observa, né, muito no dia a dia. Muitas pessoas não sabem, não conseguem se colocar, se posicionar, né? São muito influenciadas pelos outros. E aqui seria um critério, né, de resultado. Aquela pessoa conseguir responder por si só, né, responder de acordo com real, ter princípios, né, reconhecer de acordo com, responder de acordo com seus próprios princípios, que agora são conhecidos e antes não eram. E quando o paciente decide se desvincular da terapia, mesmo que o terapeuta não concorde, né, com aquela finalização. Então, o que é indicado é que o terapeuta faça um balanço de todo esse processo, né, como foi até ali, tudo que ele alcançou, né, faça um balanço mesmo, exponha para o paciente aquilo que foi alcançado, né? Por outro lado, aqui, aqueles núcleos que podem ser considerados ainda como doentios, que ainda não foram trabalhados, as capacidades latentes que ainda não desabrocharam, mas que têm, né, essa possibilidade, essa, né, potencialidade. Reconhecer também que o paciente tem todo o direito de entrar e sair da terapia e evitar, né, de qualquer forma, fazer acusações para esse paciente, ameaças embutidas ali, às vezes, né, dizendo assim, você vai continuar, mas você vai se dar mal, não era hora de você sair, você não vai conseguir fazer isso, aquilo, outro. Então, isso não é uma postura adequada, né, do terapeuta, que muitas vezes, né, tá com medo do paciente sair, não porque de fato o paciente não possa dar prosseguimento à sua vida sozinho, mas às vezes por outras fobias, outros medos pessoais seus, né, às vezes de ficar sem uma renda, né, de não ter paciente para dar continuidade, enfim, e não exatamente com a questão da saúde do paciente. Então, são alguns cuidados que a gente precisa ter e para a gente não estar transferindo para o paciente, né? Ansiedade do analista. Bom, e aí na fase de término do paciente, a gente pode dizer que existem algumas etapas, né? Você pode ter aquela primeira etapa, né? Pode ser um momento em que o paciente fale assim, ou o terapeuta, né, fale, ou o paciente mesmo, né, diga assim, eu estou pensando em sair da terapia, estou pensando, dar um exemplo aqui, estou querendo voltar a estudar e aí vai ficar muito complicado para mim continuar na terapia, até porque agora eu vou ter esse custo novo e tal, vou ficar sem tempo. Ou o analista, né, falando assim, eu acho que você já está expressando certos, alcançando os objetivos iniciais da terapia que a gente tinha delimitado,
e agora a gente já pode começar a pensar numa alta. Então, essa primeira expressão, né, é como se fosse uma primeira fase, né? É a primeira vez em que se propõe o término. E a gente tem que lembrar, que acho interessante até essa reflexão, é que assim, a terapia é um vínculo que se estabelece desde o início se pensando no término. Ninguém entra em terapia para fazer terapia para sempre, né? E alguns pacientes, inclusive, receiam, né, têm medo de entrar no processo analítico com medo do momento em que dele ser finalizado, em que ele vai ser finalizado, né? Então, de fato, o término da terapia estabelece um período de luto, né? A gente tem que entender que luto não é só pela morte de uma pessoa, mas morte, né, perda de vínculo, né, em diversos sentidos que acontecem, né, alterações que a gente não esperava, não desejava, né, ou não estava preparado. Então, é natural, né, que se estabeleça um luto, né, durante o período de término da terapia. E aí, o momento de falar desse assunto, às vezes, mexe muito com o paciente e às vezes mexe também com o analista, né? Porque pode despertar no analista, às vezes, a sensação de que, poxa, agora que a gente estava indo e vai ter que parar agora por algum motivo, ou uma sensação de ingratidão também, né? Então, são vários sentimentos que podem despertar para ambos os lados. Então, tem esse primeiro momento em que se fala dessa possibilidade, mas que ainda não se delimitou nada, e há um segundo momento em que se estabelece uma data para encerramento, né? E aí o ideal, também é importante a gente falar isso, que essa data seja combinada com bastante antecedência, né? Assim, que se estabeleça um prazo, mais ou menos, em alguns casos dá para ser um prazo fixo, em outros casos você talvez tenha que fazer uma flexibilização, principalmente quando acontecem, né, algumas coisas durante o período. Então, assim, e aí a gente pode também observar que durante esse processo tem alguns pacientes ou alguns analistas que vão querer acelerar o processo e outros que vão querer retardar. A gente vai discutir o porquê disso, né? Então, assim, durante a terapia tem um período que você tem que dar, né, estabelecer que está a hora de terminar. Não, né? Não existe um prazo, tem que ser depois de 1 ano, tem que ser depois de 2 anos, depois de 3 meses. Não. Vai depender muito, como a gente já falou, das características do paciente, né? Das necessidades que ele tem, né? Das demandas que ele traz. Então, vai depender de cada vínculo do paraanalítico, né? Mas é importante que seja estabelecido com bastante antecedência para o paciente se preparando, porque durante esse período também vai provavelmente acontecer, né, vir à tona determinados sentimentos, emoções que podem, né, ser aproveitados para serem trabalhados, que ajuda também a preparar o paciente para lidar com as perdas que ele vai viver na vida, né, lá para frente. Então, esse também é um momento de se discutir sobre isso. Uma outra questão também importante, né, da gente falar é que às vezes quem toma a decisão do término é o paciente. E aí, às vezes, o analista ele fica na retranca, dizendo, não, você não está preparado para sair. E aí, quando o paciente se incomoda com isso, né, e reage, ele está vendo que eu disse que você não está preparado, né, e aí fica aquela dinâmica, né, confusa, né, e meio que se debatendo porque o analista não quer abrir mão daquele paciente. Então, são algumas questões para a gente pensar, né? Então, assim, e como é que vai acontecer de fato o término? Né? Você pode estabelecer meses, daqui a tantos meses a gente vai finalizar, vamos continuar semanalmente nos encontrando, né? Então mantenha o 7, mesmo tempo de atendimento, mesmo intervalo de tempo, então todos os dias a gente vai se encontrar até chegar tal dia em que a gente encerra, né? E ali vai ser o último dia. Mas tem outros casos em que se estabelece uma mudança na quantidade de sessões, né? Um intervalo maior. Por exemplo, tem algumas pessoas que estabelecem assim, a gente vem trabalhando, mas vamos diminuindo, né? Ou melhor, aumentando o intervalo entre as sessões. Então, se eu te atendo toda semana, agora vou te atender a cada 15 dias. Depois a gente reduz para uma vez por mês, né? E aí aí a gente finaliza. Então, você pode estabelecer isso com o paciente, ver qual o melhor critério, o melhor formato para ele, né? E para o analista também. É claro que existem algumas situações em que o paciente vai chegar e vai dizer assim,
não dá mais, né, acontecer alguma coisa inconveniente, vou ter que parar agora a terapia, né, e não dá mais, na próxima sessão eu já não venho. Então, aí já não, a gente não vai poder estabelecer esse processo. Mas, quando é combinado com antecedência, é possível fazer essa organização. Eu acho que, inclusive, é saudável, né, assim, para o paciente, quando ele tem bem delimitado esse período. E existe uma outra possibilidade que algumas pessoas estabelecem, que é o encontro de entrevistas pós-analíticas. Seria o quê? Se estabelecer que o paciente venha ocasionalmente, né, à terapia, depois que a terapia foi encerrada, para ele poder falar como é que foi, né, o término, como é que ele está se sentindo, aquelas questões que eles vivenciaram no final do processo, como é que ele está atualmente, se está precisando de algum suporte. Então, você pode estabelecer esses encontros de entrevistas, né, posteriormente. Também é interessante, né, deixar claro assim para o paciente que, caso ele sinta necessidade, ele retorne, que se for necessário você vai tentar, né, estabelecer, conseguir um espaço para ele, né, de tempo de atendimento novamente, para ele voltar a ser atendido caso ele precise. Então, isso dá uma certa... Só o fato do paciente saber que ele pode voltar caso ele precise, já dá uma segurança maior, né? Vai impedir ou talvez evitar que ele fique, às vezes, fazendo malabarismos para permanecer em terapia, quando, na verdade, já não há mais necessidade desse acompanhamento constante, né? É importante também a gente falar, gente, lembrar, né, que lá no próprio Código de Ética do Psicólogo, a gente vem, né, se refere ao fato de que a gente não deve estimular a dependência do paciente a nós, né? Que a gente deve, pelo contrário, estimular a independência, né? Que o paciente seja autônomo, que ele consiga, que a terapia tenha um prazo, né? Que ela termine em algum momento, que a pessoa saiba que pode viver sem precisar do acompanhamento constante de um terapeuta, né? Ou de um analista. Então, a gente precisa isso, independente da abordagem que você siga, né? Não cabe a gente estimular a dependência de nenhum paciente. Bom, e aí você vai ter tanto aquele caso, né, que foi estabelecido seguindo o SET mesmo, estabelecido uma data, né, para finalizar, mas dentro disso pode acontecer que alguns pacientes ou terapeutas tentem apressar o término da análise, né? E quando é que isso vai acontecer? Pode acontecer de o paciente realmente ter atingido as metas que levaram ele a buscar o tratamento, e aí ele sabe que restam outros aspectos que poderiam ser trabalhados, mas ele acha que já tem condições de encerrar, então ele quer terminar logo, não quer esperar aquele prazo, né? Então, eu cheguei com uma demanda aqui e essa demanda já foi resolvida, né? Eu tinha, uma dificuldade muito grande, estava tendo crises de ansiedade, desde que eu estou aqui, desde que já tenho não sei quantos meses que eu não tenho mais nenhuma crise. Então, isso foi resolvido, já sei o que fazer diante de uma situação mais ansiogênica, já domino as técnicas, já sei quais eram as situações que me levavam a ficar ansiosa, e agora que eu já domino isso, eu sei que tem outras coisas a serem trabalhadas, mas eu não quero. Agora eu acho que já dá para terminar, né? Outro fator, né, é o cansaço da rotina analítica, né? Que às vezes é cansativa mesmo, né? A vontade também de melhorar a sua condição econômica, porque geralmente o custo é alto da terapia. Então, eu quero agora investir em outra coisa, né? E não ficar aqui só, né, gastando, tendo um custo com a análise. Outro fator também é que às vezes algumas pessoas iniciam a terapia, mas sem uma motivação muito consistente, que estão fazendo aquela terapia né, por obrigação ou dever. É o caso, por exemplo, de pessoas que fazem terapia para fazer uma formação, né, analítica. Está fazendo um curso e aí tem que fazer a terapia, fazem, mas assim que termina o curso, querem finalizar também porque não tinham uma demanda muito consistente. Outra possibilidade, né, de apressar o término da análise é a fobia de prosseguir vasculhando em zonas desconhecidas e temidas do seu psiquismo, né? A gente precisa entender que assim, o resultado é bom, mas o processo não é nada fácil, né? Vasculhar as suas dificuldades, os seus maiores temores, né?
os seus sentimentos, suas emoções, às vezes é muito doloroso. Então, nem sempre as pessoas estão dispostas a continuar vasculhando, né, esses espaços, né, e vivenciando essas emoções intensas. Sentiu que está um pouco melhor, às vezes já quer parar, né? Também pode existir, né, a possibilidade, né, não rara, né, de existir um conluio, né, com o analista do tipo faz de conta, né, que tá tudo bem, né? Aí ambos, né, eu tô curada, você trabalhou muito bem, você é um ótimo analista e eu sou uma ótima analisanda, né? A gente se completa, tá tudo bem, tudo ótimo, por isso que a gente já pode terminar, porque nós somos maravilhosos, né, e competentes. Né? Então, é um conluio, né, de narcisístico mesmo, né, um com o outro. E quanto aos motivos para o retardamento do término da análise? Então, a gente pode ter algumas situações em que o paciente sente que não foi suficientemente solucionado o problema, né, de uma forte angústia diante de separações importantes. Ou seja, aquele paciente, quando ele vivencia essas situações de separação, de perda, de luto, ele não consegue lidar bem com isso e por isso que ele não está conseguindo fazer, né, participar da análise, do término da análise, ou seja, isso não foi bem trabalhado, por isso que ele está com dificuldade de finalizar, né? Uma outra possibilidade, né, é o paciente não se sentir à vontade de querer finalizar com medo de sofrer uma retaliação do analista, né, de que abandonado pelo paciente vai ficar decepcionado com ele e nunca mais o receberá. Então, eu tenho medo de terminar minha terapia, de pedir para terminar, mesmo sabendo que eu já poderia fazer isso, porque eu tenho medo de, na hora que eu precisar, ele não querer mais me atender, né? E algumas situações também seria quando aquela análise ela está prolongada porque está estagnada, né? Ela está ali há, né, um tempo grande ali, perdurando, mas ninguém sai do mesmo lugar, mas ninguém também toma a iniciativa de finalizar aquilo, né? E aí a gente vai falar sobre o que é que caracteriza essa fase do término, né? É muito comum, né, durante esse período, que a partir do momento em que seja, né, sinalizado para o paciente de que está na hora de terminar a terapia, que ele comece a fazer uma espécie de revivência, né, de tudo que aconteceu ao longo da terapia, suas angústias, situações de transferência intensas, de regressão, de agressão, né, como se fosse uma espécie de trailer, né, de um filme que já foi visto. Só que dessa vez a diferença é que não seria uma regressão de fato, né? Ele não está voltando a ser como ele era antes no início da terapia. Por quê? Porque, diferentemente do início, agora o paciente resolve a situação de forma muito mais breve, né? E também não depende mais tanto do analista para solucionar essas vivências, né, de emoções fortes. O paciente trabalha de forma ativa, né, tem uma participação ativa do paciente com o terapeuta. Então, é muito mais breve, né, como se fosse só um trailer, né, uma revivência daquilo ali, mas de uma forma muito mais breve. Também é possível que durante esse período o paciente comece a fazer, né, várias situações para testar o analista, para tentar entender se aquele encaminhamento, né, de término não seja porque o terapeuta está tentando descartar ele por estar cansado ou porque está decepcionado com ele, né? Ele também pode testar o analista para ver se após o término da análise não vai morrer, né, o vínculo não vai morrer totalmente, ou seja, o vínculo vai continuar existindo. E é muito importante, né, que o analista abra, né, essa porta, essa janela, pelo menos, né, de que caso seja necessário, ele pode voltar, que você vai tentar encontrar um horário para ele, né? A gente nunca pode dizer, vou garantir que vai ter um horário para você, porque a gente nunca sabe do futuro. Mas não precisa dizer isso, né? Fala, informa, né? Vou sim, assim, caso tenha necessidade, não hesite em me procurar, a gente tenta encontrar aqui um horário para você, nem que seja para te receber, para saber o que está se passando, né? Também é comum que o paciente, né, volte, né, a fazer, né, determinados comportamentos para se certificar de que tem o direito de atuar, de agredir, de regredir, de errar,
sem sofrer reprimendas, né, do analista, que ele realmente é continente, né, ele continua com aspecto continente. Então, são algumas características que vão aparecer. De acusação, eu não achei que ia terminar, pensei que depois de todo esse tempo em análise, eu ia sair daqui bem melhor do que estou saindo, né? Só que, na verdade, a gente precisa lembrar que ninguém sai perfeito, que ninguém é perfeito, né? Que a gente também tem sempre algumas questões em aberto. Inclusive, isso é um resultado da terapia, né? Você saber que você não é completo, que a vida não é perfeita. Mas, às vezes, alguns pacientes têm essa ilusão, né? De que, ao entrar na terapia, eles vão sair dali como se fosse, vai acontecer uma mágica e ele vai sair dali de uma forma completamente diferente da que entrou, completamente feliz, com tudo resolvido, uma pessoa completamente resolvida na vida. Né? E, na verdade, ninguém é assim. Mas algumas questões importantes, né, devem ter sido, de fato, resolvidas. Né? E aí, é por isso que é importante dar um retorno para esse paciente quanto a isso. O que foi que avançou? Outra característica, né, dessa fase de término é isso, né? Esse despertar de sentimentos contratransferenciais com queixas dos pacientes de que esperava mais de uma terapia tão longa, né? E que não está sendo tão bom quanto achava que deveria sair. E a outra são os sonhos e livre associações de ideias, né? Em que o paciente pode aparecer durante o sonho, né? Diversas imagens para eles que mostrem a situação em que ele está se sentindo, né? Inclusive, o próprio terapeuta também pode ter sonhos relativos ao paciente, que aí aconteceria o que a gente chamaria de uma espécie de comunicação primitiva da parte do terapeuta. Por exemplo, às vezes o paciente não está comunicando como está se sentindo, diante do término, não está se expressando, mas às vezes no sonho do analista aparece, né, alguma informação sobre como é que ele está se sentindo, se está se sentindo bem, se está se sentindo desconfortável, inseguro, né? Não, em relação às imagens, né, um exemplo que pode acontecer, que às vezes acho que acontece, se vocês observarem, né, se observarem um pouquinho mais, às vezes o sonho com casas, né? A casa, até tomando como exemplo o HTP, que é o desenho da casa, da árvore, da pessoa, se refere à estrutura da personalidade, né? Então, você pode ter, às vezes, um paciente sonhando com uma casa em ruínas, né? Uma casa que está desabando, que pode estar significando que ele está com medo, né? De ser abandonado, né? Uma casa abandonada, de estar em ruínas, né? Ou ele pode sonhar com uma casa mais arrumada, uma casa em que está tudo, que existem às vezes móveis antigos com móveis novos, que ele está uma casa bonita, organizada, que ele se sente confortável ali. Então isso pode ser indício de como é que está a casa mental dele agora, né? Uma casa que está mais estruturada ou uma casa que está demonstrando medo, né, de ser abandonado, de não ter mais, né, contato, suporte de outras pessoas, uma casa que está caindo, né? Está desmoronando, ou uma casa que está bem estruturada. Então, são algumas reflexões que a gente faz diante dos sonhos, né? Outra coisa que a gente pode observar são as mudanças que aconteceram ao longo do tempo, também nesses sonhos. Como é que estão os sonhos agora? Às vezes aqueles sonhos que se repetem, como é que eles estão agora? Quais são as características dos sonhos atuais? Então, são alguns indícios de como é que está, né, essa estrutura, essa casa mental do paciente, né? Condições necessárias ao analista, né? Então, assim, o analista pode interferir negativamente no processo de término da terapia se ele tiver uma personalidade muito obsessiva, né? Do tipo que quer encontrar uma meta próxima da perfeição. Esse paciente ainda não está completamente pronto, ele ainda não atingiu tudo que eu queria, né? Mas a demanda, a expectativa é sua do paciente, né? E existe alguém que vai sair dali perfeito, né? E o que é perfeição? A perfeição está igual a você, né? O que você espera para esse paciente? Então, a gente tem que ter uma certa flexibilidade, né? Grande, especialmente a depender da estrutura do paciente, né? Quando você tem pacientes mais regressivos, a gente tem que ter uma demanda, uma expectativa um pouco, né, mais flexível com aquele paciente, né? Não vai sair curadinho, perfeito, porque ele não tem condições disso, né? Ou pelo menos não no sentido de perfeição que às vezes a gente adota, né? Mas ele está melhor, está se sentindo bem, ele está com mais autonomia, ele está conseguindo seguir, tocar a vida dele, tomar as decisões, né? Ou fazer aquilo que era, né,
o objetivo inicial da terapia, então a gente precisa libertar, né? Também pode acontecer de um analista sempre esperar um algo mais, né? Caracterizando uma certa repetição daqueles pais, né, lá do início, que às vezes quando o filho atingia uma meta importante, de imediato já queria uma outra meta, né, mais ainda complexa. Nunca estava satisfeito com o filho. Então a gente tem que ter cuidado para não repetir esse mesmo padrão, né, e querer sempre mais do paciente. Né? Então, se satisfazer de fato, né, com aquilo que o paciente alcançou. Outra questão é que aquilo está, né, dentro do primeiro tópico, né, analista com caracterologia marcantemente narcisista, que aí ele vai tomar como critério de término o seu desejo, o manifesto oculto de que o paciente tenha os mesmos valores, ideias, conduta e metas que a dele, né? Então, o paciente tomou uma decisão, se não foi a decisão que ele tomaria, ele acha que o paciente não está pronto. Então, isso é um comportamento narcisista do terapeuta, né? Outra questão importante é que todos nós, né, temos pontos cegos. A gente precisa sempre trabalhar com eles, né, que são aquelas questões que a gente ainda não se resolveu, que a gente ainda não, às vezes, nem reconheceu que é uma questão importante, né, que não foi resolvida, quanto a algumas que a gente até já reconhece. Então, é possível que a gente não consiga identificar isso no paciente. Como, por exemplo, um terapeuta que tem dificuldade com perda e separação. Se ele não consegue trabalhar isso nele mesmo, como é que ele vai trabalhar isso no paciente? Né? E fazer com que o paciente saia da terapia bem tranquilamente com essa separação. Né? E também interesses de natureza econômica, né? Medo de seu consultório ficar esvaziado, são algumas questões que podem impedir, né, a análise. E é isso, gente. A gente precisa, né, pensar aqui que né, o Zimmermann, no final, ele fala assim, né, que a terapia ela pode ser vista como uma espécie de andaime, né? Andaime que dá suporte, né, à pessoa para ela ir se construindo, se reformando, né, como se fosse uma casa. Mas chega um momento que a casa está mais estruturada, está pronta e a pessoa não precisa mais daquele andaime. Então, você pode retirar o andaime. É como se fosse a terapia. Mas em algum outro momento lá adiante, caso aquela pessoa queira fazer uma nova reforma, né, ela pode voltar a precisar dos andaimes. Então, acho que é uma metáfora interessante para a gente pensar sim na terapia, né, que ela é passageira, né, que ela tem o objetivo de fazer o paciente crescer, né, ter insights, elaborar mentalmente, crescer mentalmente, fazer mudanças reais, concretas, né? Entender que se, por exemplo, termina uma análise e está todo mundo satisfeito, né? Paciente, família, todo mundo em todos os lugares está satisfeito, a gente pode ter cuidado, porque de repente, será que a gente realmente alcançou um objetivo terapêutico? Né? Ou será que a gente construiu um falso self, né? Porque às vezes aquela pessoa que agrada demais a todo mundo, às vezes ela não está agradando a si mesma, né? Ou está vestindo, né, uma máscara, né, que agrada aos outros, mas que não lhe satisfaz plenamente. Então, pensar essas questões é muito importante, né, para a gente poder estabelecer o término de uma terapia e poder pensar, né, essa pessoa agora está saindo daqui livre, né, mais autônoma, mais feliz consigo mesma, né, sem tantas máscaras, reconhecendo que ela não precisa de todas essas máscaras que lhe podam, né, que lhe impedem, né, de seguir adiante. Então, pensando nisso, né, eu trago para finalizar a nossa aula e o nosso semestre, pelo menos na parte das aulas, essa música de Marisa Monte, que eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem. É isso, um abraço e até a próxima!